Nós hoje estaremos partilhando uma porção da palavra de Deus, junto com os irmãos, a nossa segunda lição, que diz: as adversidades geram oportunidades. Eu quero aqui rapidamente fazer a leitura do nosso texto áureo, da nossa verdade aplicada, bem como do texto bíblico de referência. Diz assim o texto áureo da palavra do Senhor: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 2. A verdade aplicada. Importante salientar, irmão, que essa verdade aplicada, como ela já mesmo menciona, é a verdade para aplicarmos na nossa vida. Então diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Aplique isso na sua vida. Intimidade e comunhão com Deus é de suma importância para todos nós. Os objetivos da nossa lição nesta manhã: expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. O texto bíblico de referência, e que você pode estar meditando ao longo da sua semana, ele se encontra em Gênesis no capítulo 37, a partir do versículo de número 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amados, hoje nós estamos diante de uma narrativa bíblica que conta-nos a história de José, um personagem marcante da narrativa bíblica, que passou por várias adversidades, por momentos de crises, por situações que aos olhos humanos podemos classificar até como desesperadoras. Mas vamos ver como José se comportou diante de tais situações, como é que Deus promoveu a ascensão deste homem e como José saiu triunfante ao final de tudo isso. Cumpre destacar que José é um antítipo de Cristo. O que é isso, um antítipo de Cristo? A sua vida, a sua história se assemelha à do tipo, e o tipo em questão é Jesus. Interessante que José vê-se numa condição, mas não se desespera. José não se abala no ponto de vista de deixar a sua fé. José então somente confia no Senhor, acredita que há um propósito de Deus, acredita que Deus está no controle de todas as coisas, e a vida de José passa por caminhos que talvez um ser humano, uma conduta comum, uma atitude comum de cada um de nós, talvez fosse motivo de desistência. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está no controle de todas as coisas, e agindo Deus, ninguém irá impedir a intervenção do Senhor. Mas vamos lá no tópico primeiro, e para a gente trabalhar a inveja, o tema sobre a inveja dos irmãos de José.
Não sem antes dizer que mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé. José não abriu mão da sua confiança em Deus. Se há um segredo, e assim podemos dizer, esse segredo ele reside na fé e na confiança no Senhor Jesus. Nós precisamos estar confiantes em Deus e acreditar que Deus ele fará tudo em nosso favor se nós acreditarmos e confiarmos nas suas promessas, na sua palavra, no seu poder, na sua benignidade. O que estava com José a todo momento era Deus. E quando nós temos a consciência de que Deus está conosco, não tem como dar errado. Deus é mais do que vencedor, nós sabemos disso. Todas as adversidades enfrentadas contribuem para o cumprimento do plano divino. E aqui eu quero parafrasear um pouquinho com você. Existe um plano de Deus. O texto bíblico que nós acabamos de ler, no versículo 19, eles diziam uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. José era assim denominado pelos seus irmãos, como um sonhador. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, que não somente sonhador, há algumas vertentes algumas correntes teológicas que acreditam que nem tanto sonhador, não é? Mas aquele que revelava, aquele que decifrava os sonhos. E eu compartilho e comungo desta ideia também. E eu quero dizer aos irmãos, porque muitos de nós temos os nossos sonhos, aqueles chamados sonhos pessoais. Os irmãos de José viam ele como um sonhador mor. Mas entenda, os sonhos que acontecem na vida de José, segundo o relato bíblico, é verdade que o primeiro sonho ali, ele retrata uma condição de subserviência dos seus irmãos, da sua família em relação à sua pessoa. Mas observe que no decorrer da história de José, ele interpreta os sonhos do carcereiro, lá do padeiro com o copeiro. Depois interpreta lá os sonhos de Faraó. Então, na verdade, José mais interpretava os sonhos do que propriamente sonhava. Na verdade, os sonhos que José teve eram os sonhos de Deus. E eu quero que você nessa manhã pare e reflita um pouco. Os seus sonhos é que estão em evidência ou os sonhos de Deus? Porque se vivemos os sonhos de Deus, as coisas irão acontecer nas nossas vidas. José interpretou o sonho de Deus para a sua vida. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida, meu irmão, porque os sonhos de Deus trará a você com certeza vitória. José, na verdade, ao ter essa consciência e ao interpretar os sonhos de Deus, entendeu que existia um plano divino para a vida dele. E o que eu quero dizer para você, isso fez com que José não desanimasse, não desistisse da sua fé, muito menos da sua confiança em Deus. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, algo sobrenatural da parte de Deus acontece na nossa vida e nós não desistimos, porque são sonhos de Deus. Ao contrário dos nossos sonhos pessoais, não estou dizendo que é errado ou que seja errôneo termos sonhos pessoais, mas muitas vezes, ou tão somente sonhamos, e muitas vezes isso não se concretiza porque não está no plano divino. Quando está no plano divino, as coisas acontecem. Você já parou para interpretar o sonho de Deus para a sua vida? Fica essa reflexão. Interprete o sonho de Deus para a sua vida, meu irmão. Com certeza há um plano especial da parte de Deus e você vai alcançar a vitória para a glória do nome de Jesus. Pois bem, a inveja dos irmãos de José. O sentimento de inveja, ele foi gerado no coração de seus irmãos, não é? A postura de José no seio familiar, a preferência de seu pai,
a preferência de Jacó e os sonhos que contava a respeito da família chamaram a atenção dos seus irmãos. Interessante isso, né? Essa questão de preferência, o que ocorreu na vida de José se deveu pelo fato de uma conduta comportamental no seio da família, no seio do lar, que acabou desencadeando entre os irmãos um sentimento terrível, um sentimento nefasto, um sentimento da inveja, e esse sentimento foi uma porta aberta para que outros sentimentos ruins também começassem a permear o seio daquela família, a convivência entre os irmãos. Cuidado, irmão. Muitas vezes as pessoas, ou até mesmo no seio familiar, não entendem muito bem o que está ocorrendo ali naquele momento. Nós vamos destrinchar, descortinar o porquê dessa situação no seio lá entre os irmãos, por que ocorreu a inveja, como se deu essa questão da inveja, porque isso instaurou crises na família. E não é por menos dizer que muitas vezes, assim como diz o texto bíblico, os inimigos são os da própria casa, são os da família. A Bíblia já relata isso. Mas calma, não se desespere. Assim também na família é o lugar do porto seguro, é a primeira instituição da parte de Deus. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, cria-se a família, geram-se os filhos. É preciso saber lidar com as situações e com as adversidades que vão surgindo. Muitas vezes nos vemos numa condição e não estamos preparados para enfrentar as adversidades, ou muitas vezes não compreendemos o que está ocorrendo à nossa volta, e aqui no caso em questão não entendiam muito bem o que estava ocorrendo no seio familiar. A primeira crise na família, ela retrata sobre a postura de José no seio da família. A preferência de Jacó, os sonhos que ele contava, chamou a atenção de seus irmãos. Jacó então demonstrava uma preferência. Qual era o motivo dessa preferência? Jacó casara-se com Raquel e era a mulher que ele amava. José era fruto dessa união, assim como seu irmão Benjamim. Na verdade, Jacó teve outras esposas e teve filhos com Lia, por exemplo, mas a esposa que ele amava era Raquel. José é fruto dessa relação. O texto bíblico que nós lemos retrata sobre uma túnica de cores, e eu quero parar um instante aqui e partilhar isso com você, meu irmão. Assim como eu disse do antítipo de Cristo, que José é um antítipo de Cristo, assemelhava-se, tinha histórias que apontavam para Jesus, não é? A postura de José, olha a postura de Jesus, a confiança em Deus. Cristo, quando foi crucificado, retiraram a sua túnica. José também tinha uma túnica. Essa túnica, eu abro parênteses aqui para dizer, essa túnica de cores era uma conduta que existia naquela época. Fazia-se a túnica e entregava-se ao filho primogênito, em sinal de respeito, em sinal de que com a ausência do pai, ou passamento, ou seja, a morte, esse primogênito ele iria assumir as responsabilidades da família, ia conduzir. Mas observe que no caso em questão de José, ela foi entregue para um filho que nasceu bem depois, porque era fruto dessa relação com a mulher que Jacó amava. A túnica em questão, ela não possuía costuras, ela era feita por tranças, ela era trançada.
E aí, nesse antítipo de Cristo, eu quero dizer para você que quando lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, ela também não tinha, eles portanto queriam retalhar, rasgar a túnica. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus projetou para a sua vida só serve em você, meu irmão. A túnica de José era só para José, a túnica de Cristo era para Cristo, a túnica, os projetos, os sonhos de Deus para a sua vida pertencem somente à sua vida. Creia nisso, porque os sonhos de Deus jamais serão frustrados para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Instaura-se uma crise na família de José. Interessante nós atentarmos para isso e termos cuidado em meio à crise, como devemos nos comportar. Lá vem o sonhador mor. Eu quero dizer para você, os sonhos de Deus, eles estão estabelecidos na sua vida. Interprete e alcance a vitória para a glória do nome de Jesus. A inveja não pode te parar. A inveja não pode te parar. Os irmãos de José sentiram inveja. Tentaram lhe parar só por causa daquilo que você é ou aquilo que você tem. É por isso que muitas vezes, irmão, vai um conselho pessoal. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Cuidado para quem você conta e partilha os seus projetos. É claro que devemos ter confiança nas pessoas, mas muitas vezes quem nos cerca não quer o nosso bem. Não quer entender o projeto de Deus na nossa vida. Alguns até questionam por que Deus abençoa este ou esta e não me abençoa. Ele não está interpretando os sonhos de Deus para a vida dele. A inveja não pode te parar. A conduta de José nos chama muita atenção, porque mesmo em meio àquela situação, mesmo ao perigo, ao caos eminente na família de José, porque essa inveja gerou esse sentimento na vida dos irmãos, a ponto de querer matá-lo. Portanto, a inveja pode causar grandes problemas na vida das pessoas. E isso não é diferente no seio familiar, não, meus amados. Inclusive levar o indivíduo a desejar a morte do próprio irmão. Tentaram lhe parar só por causa daquilo que você é ou que você tem. Vamos lançá-lo numa cova. Vamos dar cabo da vida dele. Mas um dos seus irmãos disse: não façamos isso. Ao tentar proteger a vida de José, mas em contrapartida o venderam como escravo. Era um costume, era comum naquela época as pessoas serem vendidas como escravos. Era natural. Às vezes fazia uma plantação, a plantação não vingava, tinha que pagar os custos daquilo. Às vezes o produtor, ele vendia os seus filhos como escravo, até mesmo sua própria esposa como escravo, a sua família ele dava como escravos para cumprir com o compromisso, quitar uma dívida. Ia passando a caravana dos midianitas por aquele local, os irmãos logo prontamente venderam José por 20 moedas de prata. A correlação do antítipo de Cristo, observe que Jesus foi entregue, fora denunciado e entregue lá por Judas por 30 moedas. Olha como se assemelha. Mas fato é que eu quero destacar com você aqui nesta manhã: não desista. A velocidade da inveja dos outros
pode ser o combustível que move a sua vida quando você crê em Deus para alcançar a vitória, não para demonstrar para os outros, não para se sobrepujar, mas para demonstrar que Deus é na sua vida e que agindo Deus, ninguém vai impedir. Não há inveja, não há ódio, não há sentimento nefasto, sentimento ruim que possa parar aquele que confia e crê em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Assim como a inveja não pode te parar, como menciona o tópico 1.2, e aí nós vemos que a inveja possui um sentimento egocêntrico. O que é isso, pastor? É olhar simplesmente para si, para suas vontades, para os seus deleites, seus desejos pessoais. Viver só para si, buscando só para si, um sentimento egocêntrico. A inveja acabou por gerar o ódio na vida dos irmãos de José. Olha para você ver que como uma porta aberta para o sentimento ruim, começa a gerar outros sentimentos ruins. Gerou o desejo de matar. Mas fique tranquilo, porque o propósito de Deus jamais cairá por terra. Jamais. Seus adversários irão tentar fazer você parar, mas Deus faz você triunfar, Deus faz você continuar, Deus faz você alcançar, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, louvado seja o nome de Jesus. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo da inveja. Isso acontece em todo lugar, meu irmão. Segura aí. Vou dizer algo para você, isso não acontece só no local de trabalho, não acontece só no ambiente lá da faculdade ou da escola, não. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para entender o projeto de Deus na vida do outro, para entender que Deus quer fazer triunfar. É muito mais fácil as pessoas desejarem a derrota através de um sentimento invejoso, através de uma situação em que ele, ao invés de buscar em Cristo a solução e a vitória, ele prefere desejar que o outro seja derrotado, seja destruído, que o outro pare. Isso acontece no local de trabalho, isso acontece nos ambientes sociais, isso acontece no seio familiar, e isso acontece, por que não dizer, até mesmo na igreja. Nossa, a pessoa busca uma profundidade de relacionamento, uma comunhão vertical com o Senhor, um relacionamento vertical com Deus, e aí ele passa a consagrar a sua vida, ele passa a entender o propósito de Deus, ele passa a compreender que ele necessita e ele é dependente de Deus. Daí Deus começa a se relacionar com ele nessa conduta, e que isso agrada a Deus. Muitas vezes acontece, às vezes Deus começa a instrumentalizar esta vida, a usar no louvor, a usar na pregação. Às vezes alguém pode dizer, eu não sei porque o pastor dá preferência para esse ou para aquele. Não é isso, meu irmão, é Deus que está se relacionando com ele e ele se relacionando com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, as coisas acontecem na nossa vida, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área ministerial, e em tudo que você pôr a mão, assim como José, tudo que ele punha a mão prosperava, porque Deus era na vida de José, Deus é na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Seus adversários vão tentar fazer você parar, mas aquele que está escondido no Senhor, esse alcança a vitória para a glória do nome de Jesus. Creia somente, irmão. Você já viu? Recapitule aí no HD da sua memória pessoal, em alguma situação que você partilhou um projeto seu com alguém, um desejo que nasceu no seu coração. Eu quero aqui abrir um parênteses, que esses desejos,
A Bíblia chama de desígnio autônomo, é um desejo, uma vontade pessoal, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Mas recapitule aí, em algum momento que você contou, partilhou algum projeto, um sonho, um objetivo com alguém, e você percebeu que aquela pessoa não queria que aquilo se realizasse na sua vida. É por isso que eu disse no início, cuidado para quem você partilha os seus sonhos, cuidado para quem você partilha os seus objetivos. Mas fato é que você pode encontrar essas pessoas de Deus, não é? E sobretudo, partilhe com Deus, conte para Deus, coloque no altar de Deus, consulte a Deus. Você sabe qual era a grande diferença na vida de José? É que ele consultava a Deus para todas as coisas. Muitas vezes nós decidimos no nosso íntimo realizar, nos propomos a fazer alguma coisa, mas muitas vezes não consultamos a Deus, não apresentamos isso a Deus. E aí, irmão, nós somos lançados ou alçados à nossa própria sorte, porque nós não pedimos a orientação de Deus. Mas ao contrário disso, quando objetivamos, lançamos na presença de Deus, colocamos no altar de Deus, você pode ter a certeza que Deus vai responder, mesmo que seja com um não. Mesmo que seja com um não. O não de Deus é bênção para nossas vidas, precisamos entender isso. Porque muitas vezes o não de Deus está nos livrando de um fracasso, está nos livrando de uma derrota, está nos livrando de um laço, está nos livrando de determinadas situações que vão nos trazer prejuízo. E na presença de Deus nós vamos alcançar a vitória, porque o projeto de Deus sempre é o melhor para nossas vidas. A traição dos irmãos de José. Observe que José, ele tinha 17 anos. E eu quero aqui abrir um parênteses para pensar acerca da condição de José em seu estado natural. Porque alguém pode dizer, não, mas José tinha a presença de Deus na vida dele. Mas você também tem, meu irmão. Não é? O teocentrismo cristão nos fala de Deus como centro do universo. Ao mesmo tempo em que ele é Deus, ele era homem também natural. Quando você vê a expressão de Jesus, tenho sede, era como um homem natural. Jesus teve fome, teve sede, suou. Isso é condições naturais do ser humano. Jesus dormiu, repousou. Se você ficar sem comer, sem beber água, sem repousar, esse corpo não aguenta. Jesus venceu a tentação, nos mostrando que há condições como homem. Os milagres sobrenaturais, os prodígios, sim, como Deus. Por que eu estou dizendo isso? Pela condição de José. Hoje, muitas pessoas que do alto dos seus 17 anos ainda não têm uma personalidade estabelecida, um caráter totalmente formado, uma condição emocional já, uma estrutura emocional já fixada, as suas bases muitas vezes ainda não estão assim solidificadas. E eu fico pensando que José, ao passar por uma situação como essa, poderia ter desenvolvido uma série de problemas emocionais, transtornos emocionais, cujos quais nós estamos percebendo e vivenciando. Eu acredito que você conhece alguém, talvez até muito próximo de você. Infelizmente, por que não dizer até você mesmo em algum momento da sua vida sofreu um abalo emocional. Quanto essas doenças têm assolado as pessoas na face da terra? Depressões, opressão, ansiedade, coisas que têm provocado males grandes, desencadeados
situações muito conflitantes na vida das pessoas, insegurança, e isso vai gerando outras coisas, insegurança, medo. Mas José soube lidar com essa situação. A traição dos irmãos de José foi um golpe duro, um golpe muito duro. José foi tirado do seio familiar, foi parar numa terra estrangeira, uma terra estranha a ele. E isso começou a acarretar profundas crises na vida de José. Entenda, nós não estamos alheios ou isentos a passar por crises. A crise, ela existia e existe no tempo presente. Fato é que nós precisamos saber como lidar com essas crises. A palavra de Deus, ela nos orienta como nos posicionar, a como lidar em determinadas situações. E um exemplo clássico dessas situações é José, que muitos de nós costumamos dizer, José do Egito. José não era do Egito, José estava no Egito. Não é? Quais são essas crises? A primeira que eu quero destacar é a crise de afastamento, de isolamento, de segregação do seio familiar, do convívio com o seu povo. José agora, então, está afastado de quem amava. Mas antes de trabalharmos essa questão, eu quero que você atente para a palavra traição. O que é o significado disso? Pode ser definida como deslealdade, pode ser definida como desapontamento da expectativa em relação a alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Isso tudo foi gerado através do sentimento de inveja dos irmãos de José, e por fim isso acaba desencadeando o ódio, que combina com o desejo de matar a José. A primeira intenção era matá-lo, mas foram aconselhados pelo irmão Rúben para que não fizessem isso. Agora José então está afastado do pai que ele tanto amava. José está afastado do irmão que ele tanto amava, ou dos irmãos. Quando eu estou ferindo o irmão, estou falando de Benjamim, mas é claro aos outros irmãos. E eu faço uma analogia do tempo presente. Estamos vivendo uma crise de pandemia. As notícias geralmente não são animadoras. Pelo contrário, muitas vezes são desencorajadoras. Desespero, medo, morte, coisas semelhantes a essas que são geralmente divulgadas. O número de mortes só vem aumentando, a contaminação vai abrir agora a cidade na próxima semana, a propensão de contaminação pode ser muito maior, não existe leitos e unidades de UTI, não tem respiradores. Isso vai entrando na mente da pessoa, porque a tendência de captar notícias ruins faz com que o cérebro, ele capture isso e retrate isso. Isso vai desencadeando distúrbios emocionais na pessoa, vai gerando ansiedade, vai gerando medo, vai gerando desespero. Ei, pare, eu digo para você, confie em Deus. Não podemos eximir de tudo isso que está acontecendo, mas precisamos voltar os nossos olhos para Deus. É verdade que nesse momento de pandemia nós estamos afastados. Talvez você tem 2, 3 meses que não vê uma pessoa que você tanto ama, talvez seu pai, talvez sua mãe. Eu mesmo tenho evitado ir na casa da minha mãe, quase não fui na casa da minha mãe. Isso é difícil, isso dói, isso machuca.
Mas eu estou confiado no Senhor. Nós, a igreja do Senhor, a igreja do América 2 está confiado no Senhor, que o Senhor irá mudar essa história. Essa crise de afastamento irá passar. Deus vai mudar o curso da nossa história, assim como mudou a crise na vida de José. José estava afastado do seu pai, estava afastado dos seus familiares, mas há um tempo determinado por Deus, assim como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes no capítulo 3, há um tempo de afastar e há um tempo de abraçar. Esse tempo vai retornar na nossa vida para a glória do nome de Jesus. José estava afastado, mas não estava afastado de Deus. Você não precisa se afastar de Deus. Aquilo que era tão simples, irmão, aquilo que era corriqueiro e que muitas vezes nós banalizávamos, porque o fato de não valorizarmos, acabávamos por banalizar. Um aperto de mão, um abraço amigo, um abraço em quem a gente tanto ama, hoje não está sendo possível. É o afastamento. Mas eu digo a você, nós não abraçávamos a Deus literalmente, nós não tocávamos em Deus literalmente, eu estou dizendo do ponto de vista físico, mas a gente sempre manteve ou procurou manter um relacionamento com Deus, sentir o afago de Deus através desse relacionamento espiritual, sentir a presença de Deus, e isso não mudou. Eu quero dizer para você que isso não mudou. Mesmo em meio à pandemia, em momento de crise, de adversidade, você pode abraçar a Deus através do seu relacionamento. Você pode falar com Deus através da palavra. Você pode falar com Deus através da oração. Você pode buscar a Deus a todo instante. Você pode consagrar a sua vida e Deus virá em seu socorro. Deus responderá para a glória do nome de Jesus. José estava distanciado dos seus, mas não se distanciou de Deus. Ele continuou entendendo o propósito de Deus. Nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas. A dor da traição de seus irmãos só não era maior do que a dor da saudade que iria sentir do seu amado pai. Saudade é uma palavra que tem só no vocabulário da língua portuguesa. Você já sentiu saudade, meu irmão? É um sentimento que aperta, né? A dor de José, a dor que José sentia em relação à traição só não era maior do que a saudade. Contudo, a relação harmoniosa com Deus foi suprindo, foi transformando, foi conscientizando José, e ele não esmureceu, ele não desistiu. Eu pergunto a você, por que você está desistindo? Por que é que você está entregando os pontos, por assim dizer, um jargão popular, né? Está entregando os pontos, está desistindo. Por que é que você está recuando? Deus diz a mim e a você, marcha, levanta, anda. Não é aqui o nosso descanso. Deus é conosco e a nossa vitória chegará para a glória do nome de Jesus. Segunda grande crise. José foi acusado injustamente. Meu querido irmão, eu não sei se você já passou por uma situação de injustiça na sua vida. Eu já passei por algumas vezes. É muito ruim. Você se sente impotente, muitas vezes não depende de você a questão até de provar o contrário. É muito difícil você ser injustiçado, acusado por uma coisa que você não fez. Você já passou por isso? Alguém dizer que você fez isso ou aquilo, ou que você pegou isso, aquilo ou aquilo outro de alguém. É muito ruim, é muito difícil, é uma situação de conflito muito grande.
os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido aos egípcios. Outra situação que nos leva à questão do antítipo dessa relação entre José e Jesus. Ele foi levado para aquela nação. Lá os egípcios, o continente africano. Jesus também disse, olha, que lá do Egito chamou o Salvador. Olha para você ver. Nesse período então José tinha 17 anos. Gênesis 37, 2, você pode verificar. José foi comprado por Potifar. Nós não sabemos o nome daquele homem. Talvez você possa dizer Potifar. Potifar era um título. Assim como Faraó era um título, Rainha de Candence era um título, Potifar era um título. José foi comprado por Potifar a fim de que lhe servisse como escravo. José foi colocado sobre a responsabilidade de cuidar das coisas daquele homem. Ele foi tentado na sua sexualidade. Olha, ele foi colocado sob a responsabilidade de cuidar sobre as coisas daquele homem, mas não sobre a mulher, sobre a esposa daquele homem. Foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper a sua comunhão com Deus. Quantas vezes somos tentados, não somente na área sexual, porque aqui está retratando sobre a sexualidade, na nossa honestidade, na nossa conduta, na nossa fé, na nossa sexualidade, em áreas afins. E por que ceder? E por que recuar? José não cedeu, não rompeu sua comunhão com Deus. E por causa da sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Custou caro a José ser fiel a Deus. Amado, eu quero dizer a você, muitas vezes há um preço a se pagar. Nós não devemos recuar, por mais que isso custe muito caro aos nossos olhos, mas preço maior pagou Jesus, para que hoje você esteja aí na sua casa, no seu conforto, assistindo essa live, ou em outro tempo, estando na casa de Deus, ou em lugares afins, desfrutando, vivendo, compartilhando. O preço que Jesus pagou foi preço de sangue, para que hoje você tenha vida e a tenha em abundância. Preço maior quem pagou foi Jesus. Mas olha só, José, por sua fidelidade, foi parar na prisão. Interessante que às vezes nós começamos a meditar sobre a vida de José e a olhar essa condição que José viveu ao sair, na verdade, ao ser retirado do seio familiar, por tudo aquilo que já mencionamos. E aí a Bíblia diz assim que José simplesmente recusou. Ele recusou a proposta daquela mulher. Parece tão simples. Olhe para você ver, uma egípcia oferecendo o seu corpo. É uma evidência clara de uma proposta. Aquele jovem judeu sendo tentado, seguidas investidas contra a vida de José, e ele recusa. Há um adágio popular aí que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para aqueles que estão em Cristo, não. Nós não devemos nos sujeitar às tentações, seja qual for. Ficou firmemente determinado a não ceder. Meu irmão, não ceda, não se entregue, não se deixe ser levado. Deus está no controle da sua vida. Mas pastor,
Qual a evidência de que José resistiu dessa forma? Como ele se portou? As razões são duas, meu amado irmão. A primeira, sua lealdade ao seu Senhor. Ao seu Senhor que eu estou dizendo aqui, é Senhor com S minúsculo, a Potifar. Ele foi leal a Potifar, porque ele havia sido constituído, ele disse à mulher de Potifar: meu Senhor confia em mim, ele me deu responsabilidade sobre tudo que possui. A única coisa que ele não me colocou como responsável foi você. Mas as outras coisas ele me constituiu a responsabilidade. E eu jamais poderia trair a confiança dele. Essa é a primeira. E a segunda, era a razão principal, era a fidelidade de José a Deus soberano. É a nossa fidelidade a Deus. Então, olha para você ver, a razão dessa fidelidade fez com que José fosse para a prisão, mas ele não mudou. Como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Por quê? Atente para isso. Deus quer fazer você vencedor. Deus quer nos fazer triunfar. Deus quer que a igreja alcance todos os seus objetivos. E quando eu digo igreja no sentido de corpo, somos todos nós. Mas é preciso sermos fiéis a Deus. E é fiéis em tudo, né? É em tudo. A terceira crise: foi esquecido por todos. Após interpretar lá os sonhos dos dois presos, ambos se cumpriram integralmente, não é? José precisou esperar. Meu irmão, olha só, ele precisou esperar. Hoje nós somos tão imediatistas. Estamos vivendo em situações adversas, no momento de crise, mas não sabemos esperar em Deus. Não sabemos, e esperar nos fala de confiança. O Salmo 40 já retrata, diz assim: esperei pacientemente no Senhor, pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. José teve que esperar por muito tempo até que o copeiro mor se lembrasse dele. Porque na verdade, no primeiro momento, o copeiro esqueceu de José. Cumpriu o sonho, as coisas aconteceram. Olha, José interpretou. Volto a dizer, interprete o sonho de Deus para a sua vida, meu irmão. José interpretou o sonho daquele homem. Olha, depois, ao passar dos tempos, não se esqueçam que eu estou aqui. Mas aquele homem seguiu a sua vida, foi restituído na sua função, e José continuou preso. Depois de ser, eu fico pensando essa condição de vida. Às vezes a gente reclama, meu irmão, por qualquer coisa, por qualquer situação, a gente está já murmurando, questionando, falando, esbravejando. E eu olho para a vida de José, que olha só, após ter sido traído pelos seus irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão, por fim acaba esquecido pelo aquele homem. Que coisa terrível havia acontecido. E José ali esperando. E José esperando a providência de Deus. Não desistiu da sua fé. Não desistiu do relacionamento com Deus. Aí eu pergunto a você, meu irmão: quanto tempo você está esperando? Algumas horas? Alguns dias? José ficou bastante tempo preso. Às vezes nós não sabemos esperar, não queremos aceitar o tempo determinado por Deus, mas espere no Senhor,
Ele vai fazer você alcançar a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós dizemos, olha, fomos esquecidos. Alguém algum dia até disse assim, o Senhor Deus se esqueceu de mim. Meu irmão, isso não é verdade. Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esqueceu de nós. Que Deus pode se silenciar, que Deus pode em algum momento estar ali a contento, mas jamais se esquecer. Deus jamais nos abandona. Às vezes a nossa condição é que nos coloca dessa forma, mas Deus está vendo todas as coisas, está ouvindo, Deus sabe de todas as coisas, Deus jamais se esquece dos seus, não é? José esperou no Senhor. Precisamos confiar e esperar no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo propósito. Já mencionei aqui, meu irmão, Eclesiastes no capítulo 3. Há um tempo de plantar, há um tempo de se arrancar, há um tempo de rir, há um tempo de chorar, há um tempo de afastar-se, de abraçar, há tempo de se abraçar. Há um tempo determinado por Deus. Talvez, eu não sei qual seja o tempo de Deus na sua vida, quiçá ele pode ser hoje, mas crê somente, espere no Senhor. E esperar nesse sentido aqui, fala de confiança. Deus está vindo em seu socorro, e você cantará o hino da vitória para a glória do nome de Jesus. É preciso cuidado para não sermos dominados pela pressa. Depois leia lá Provérbios 20, 21. Não seja dominado pela pressa, não é? O momento de Deus é perfeito. No momento em que Deus quiser realizar na sua vida, pode ter certeza, é o momento perfeito, é o momento escolhido por Deus. Já caminhando para o final, fé em meio às injustiças, não é? José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Observemos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo da sua trajetória. Deus sempre se manifestou de maneira presente na vida de José, não é? E aqui eu abro um parênteses e peço a você que faça essa análise na sua vida. Faça o que nós chamamos de introspecção, é olhar para dentro de si em relação ao cuidado de Deus na sua vida. Eu posso enumerar várias situações que demonstram o cuidado de Deus na sua vida. A primeira delas, você está vivo, meu irmão. Isso não quer dizer que aquele que morreu, Deus não teve cuidado. Olha, lembre-se do tempo determinado por Deus. Mas a primeira delas, você está vivo. Deus está cuidando de você, está cuidando dos seus. Deus está abastecendo o seu celeiro. Por mais que estejamos em um momento de dificuldade, Deus está permitindo você abrir os seus olhos, ver a luz do dia. Deus está permitindo ver você ver os seus entes queridos. Deus está te alimentando, Deus está te dando saúde, Deus está te guardando, Deus está te dando um local de trabalho. Olha só quantas coisas eu estou mencionando. Deus está permitindo você respirar, Deus está dando calçado para você colocar nos seus pés, Deus está te dando alimento, enfim, Deus está permitindo muitas coisas na sua vida. Esse é o cuidado de Deus para com você. E por que é que está murmurando? Por que é que está reclamando das coisas? É preciso ter fé. Na presença do faraó, José interpreta o seu sonho. Maravilhado, ele torna José governador do Egito. Interessante isso, né? O segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Mais ou menos? De qualquer jeito? Talvez lembre de Deus na hora de dormir. Você já falou com Deus hoje? Mesmo antes deste momento aqui da palavra? Você já agradou ou agradeceu a Deus hoje? Você já externou a sua satisfação em relação a tudo que Deus tem feito na sua vida? Como está o seu relacionamento? É você que tem que responder para Deus. É você que tem que fazer essa introspecção.
você tem feito, o que nós temos feito, e aí vai uma palavra para cada um de nós, o que nós temos feito tem agradado a Deus? A maneira que nós temos comportado tem agradado a Deus? Nós temos nos alimentado da sua palavra ou de outras coisas que não nos edificam? O que é que você tem feito para chamar a atenção de Deus? É uma introspecção. Responda para si mesmo. Quando honramos a Deus, somos honrados por Ele. José passou anos na prisão, sem resposta, por tamanho sofrimento. José foi injustiçado, meu irmão. Foi injustiçado no seio familiar, foi injustiçado na casa de Faraó, ficou preso por anos, sem resposta, mas não murmurou contra Deus, entendendo que existia um projeto, um propósito, aquilo que Deus tinha na vida de José era maior. Honre a Deus, porque Deus vai honrar você. Lembre-se sempre, Deus tem compromisso para com aqueles que têm compromisso com Ele. Você tem compromisso com Deus? Fique tranquilo. Fique tranquilo, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar você, não é? Deus vai fazer você alcançar, mas não é porque é mérito seu, porque você seja merecedor. Deus vai fazer alcançar para a glória do nome de Jesus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. O copeiro Mó, o padeiro Mó estavam sob uma situação, tiveram sonhos. José os interpreta. Eles contam então os sonhos para José e José interpreta. Após a ajuda de José ao interpretar os sonhos, pela misericórdia e graça de Deus, José solicita ao copeiro que faça menção dele a Faraó. Está lá em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 14. Mas o copeiro esqueceu-se de José. O que eu quero dizer com isso? Gratidão. Já dizia o pensador Antístenes que gratidão é a memória do coração. Ele não se lembrou. Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem feito? Todas essas coisas que eu enumerei a você aqui, olha quantas coisas Deus tem feito. É lógico que Ele faz muito mais. Eu poderia ficar aqui um tempo longo dizendo tantas coisas que Deus tem feito por nós, por mim, por você, pela igreja do Senhor. Como é ruim a ingratidão. Não sejamos ingratos, mas gratos a Deus por tudo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. Porque é fácil, né, ser grato a Deus quando Ele realiza alguma coisa na nossa vida. E na verdade Deus realiza a todos os momentos e a todos os instantes. Seja grato a Deus. Deus nunca se esqueceu de José. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou o seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Deus sempre está trabalhando em seu favor. Deus jamais se esqueceu de você. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, diz sobre isso. Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Lembre-se, lembrança no sentido aqui, esperar tem a ver com confiança. Você está esperando no Senhor, está confiando no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. Você está esperando, confiando no Senhor, Deus está trabalhando em favor do seu ministério, em favor da sua causa, em favor da sua família, em favor da sua vida. Confie no Senhor, Ele está trabalhando em seu favor. Espere nele. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo ao seu decreto. A inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, aquilo que é descartável, José foi colocado como descartável, não é? A caluniadora acusação da mulher de Potifar, anos na prisão,
esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José desanimasse. Amado, eu quero dizer para você, meu irmão, você que está nos vendo, você que está partilhando conosco nesta manhã, não desista, por mais que a adversidade chegue à sua porta, se reinvente, por mais que a crise bata na sua porta, no seio da sua família, por mais que haja injustiça, por mais que haja adversidade, creia no Senhor, Ele está mudando a sua história, e em meio a esse momento de crise que estamos vivendo, talvez você está passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de assolação, se reinvente. Nós estamos vendo tantas pessoas se reinventando neste momento, buscando alternativas, sendo direcionados por Deus para vencer, transformando a adversidade da crise em oportunidade. Deus está no controle. Se reinvente. Se você buscava a Deus, aumente a intensidade disso. Se você lia a palavra, leia mais. Se você orava, ore mais, busque mais, porque Deus vai fazer você triunfar neste momento tão difícil que estamos vivendo. Precisamos ter a mente de que a hora vai chegar. Tenha isso em mente, que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Deus nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. Talvez você está olhando e dizendo assim, mas a escadaria é alta, são muitos degraus. Dê o primeiro, suba o primeiro degrau. Conte para Cristo, suba o segundo. Ore a Deus, suba o 10º. Conte para o Senhor, fale para o Senhor, suba o 30º. E assim você vai alcançar, vai subir todos os degraus que te fará alcançar a vitória. Ele nunca renunciou sua fé no Senhor. Não renuncie a sua fé em Cristo, mas persista. Eu concluo dizendo que a vida de José mudou muito. José se reinventou lá no Egito, se tornou governador lá no Egito, raspou a cabeça, se parecia até com aquele povo ali, casou-se, teve 2 filhos. O nome do primeiro filho apontava para a condição antiga de José. O nome do segundo filho apontava para a condição de vitória que Deus proporcionou na vida de José. Olhe para Cristo. Deixe Deus abençoar a sua vida. Se reinvente no Senhor. Ele te fará triunfar para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, agradeço a oportunidade. Retorno aqui ao nosso pastor.